Ei, essa área não é para você, moça da faxina. Camila nem teve tempo de reagir. Empurrada de leve, mas com a firmeza do desprezo, tropeçou e caiu no centro do salão de mármore iluminado, onde um evento beneficente reunia empresários, políticos e celebridades da elite paulistana. O barulho dos talheres cessou. Todos olharam. Ela, ainda de uniforme com a calça manchada de produto químico e os cabelos presos num coque apressado, virou o alvo do constrangimento público. Risos abafados ecoaram e celulares foram levantados. Alguém traz um pano para ela? Ou uma vassoura? Zombou uma influenciadora, com o sorriso de quem nunca soube o que é ser humilhada por trabalhar duro. Camila tentou se levantar sozinha, sem dizer uma palavra. Mas seus olhos tremiam, e não era de vergonha, era de um passado que ainda doía mais do que aquilo. Se essa cena te revoltou tanto quanto me revoltou ao escrever, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta. Você já viu alguém ser tratado como lixo só por causa do uniforme que usava? Foi nesse exato momento, no meio da indignação muda da maioria e da indiferença ruidosa de alguns, que Henrique Meirelles se levantou. Alto, terno impecável, olhar cortante. Um dos nomes mais respeitados do mercado imobiliário do país, conhecido por manter distância de tudo que fosse emocional demais. Mas naquela noite, ele atravessou o salão sem hesitar. Enquanto a influenciadora sorria para as câmeras e a organização tentava abafar a confusão, Henrique parou diante de Camila e estendeu a mão. O gesto foi simples, mas ninguém entendeu. Alguns riram, outros se entreolharam. Mas quem olhou de perto viu o que não podia ser explicado. O olhar dele vacilou por um instante, como se algo nele tivesse sido arrancado do fundo do peito. Camila levantou devagar, olhou nos olhos dele e congelou. Henrique sentiu a respiração falhar. Aquele olhar, aquele silêncio, era ela. A mulher que havia desaparecido da vida dele há 8 anos, deixando um vazio e uma pergunta, como se parte dele tivesse ido embora junto. Camila tentou se afastar. A multidão ainda murmurava, mas agora por outros motivos. Ela ajeitou o uniforme, abaixou os olhos e disse em voz baixa que precisava ir, que sua filha estava com a vizinha e já passava da hora. Mas ao mencionar o nome da criança, algo inesperado aconteceu. Lívia. 7 anos. Henrique repetiu em voz baixa, como quem acabou de ser atingido por uma lembrança enterrada. O nome ecoou dentro dele como uma peça de quebra-cabeça se encaixando sozinha. Lívia. O mesmo nome que Camila dizia que daria a uma filha, caso um dia tivesse uma. O mesmo nome que ele havia sonhado para a filha, que, segundo a versão oficial contada por sua mãe, jamais nasceu. Aquilo não era coincidência. O corpo dele ficou tenso. O que era para ser uma noite protocolar virou uma espiral de memórias, perguntas e uma dor que ele achava ter enterrado. Mas agora tudo voltava com um gosto amargo de mentira. Nos dias seguintes, Henrique não conseguiu pensar em outra coisa. A imagem de Camila, o nome da filha, o olhar assustado, tudo isso corroía a versão dos fatos que ele ouviu da mãe durante anos. Segundo Dona Regina Meirelles, Camila tinha engravidado, sim, mas feito um aborto às escondidas e ainda sumido com uma quantia alta de dinheiro dele. A história parecia plausível à época, principalmente porque foi sustentada com documentos, testemunhos e uma campanha sutil de difamação contra Camila dentro da própria empresa onde ela trabalhava. Mas agora, algo não batia. Henrique começou a revisar o passado. Puxou históricos, acessou e-mails antigos, conversou com colegas da época. E quanto mais cavava, mais os buracos apareciam. Camila havia sido demitida sem justificativa. Candidaturas promissoras foram vetadas sem explicação. O CPF dela foi sinalizado em sistemas públicos antes mesmo de qualquer denúncia formal. Henrique, desconfiado, chamou um velho amigo hacker, Bruno. Me ajuda a descobrir quem destruiu a vida dela. E por quê? Bruno era discreto, mas eficiente. Em menos de 48 horas, conseguiu acessar bancos de dados públicos,
sistemas de justiça e relatórios internos que estavam fora do alcance de pessoas comuns. E o que encontrou foi ainda pior do que Henrique imaginava. O nome de Camila aparecia ligado a notificações do Conselho Tutelar antes mesmo de qualquer denúncia formal. Um movimento estranho, como se alguém estivesse se antecipando a um processo que ainda não existia. Além disso, prints e arquivos ocultos mostravam que Regina Meireles tinha relações próximas com figuras influentes do sistema público, promotores, psicólogos judiciais e até assistentes sociais. Alguns deles já haviam sido mencionados discretamente em investigações internas por favorecimento e tráfico de influência. Henrique começou a montar um quebra-cabeça sombrio. Sua mãe tinha não apenas manipulado o passado, ela havia eliminado qualquer chance de Camila reconstruir a vida. E pior, talvez tenha feito isso mais de uma vez. Em paralelo, Henrique começou a se aproximar de Camila com cuidado. Usou como desculpa uma doação que sua empresa faria a um projeto social, do qual ela participava como voluntária aos fins de semana. Ela resistiu no início, mas aceitou encontrar-se com ele em um parque discreto na Zona Leste, onde Camila costumava levar Lívia para brincar. Quando Henrique viu a menina, sentiu as pernas falharem, cabelos escuros, olhos puxados, o jeito de franzir a testa ao tentar entender algo. Ver a si mesmo aos 7 anos. Camila notou a reação e imediatamente tentou encerrar o encontro, mas Henrique a interrompeu. Você me deve essa verdade. A conversa que seguiu foi dura, cheia de silêncios e olhares desviados. Camila, ainda desconfiada, não contou tudo de uma vez, mas confirmou que a gravidez era real, que nunca houve aborto e que desapareceu porque começou a sofrer ameaças veladas, bilhetes, visitas inesperadas, sabotagens no trabalho, e que tudo piorou quando se recusou a assinar um acordo de silêncio que envolvia uma quantia absurda em dinheiro. Nos dias seguintes, Camila percebeu que algo havia mudado. Cartas anônimas começaram a chegar, sempre sem remetente, com frases vagas, mas carregadas de ameaça. Se você ama sua filha, pense bem antes de cutucar o passado. Ou, não se esqueça de como tudo começou. Pode terminar pior. Ela tentou ignorar, mas uma câmera escondida foi instalada no corredor do prédio onde morava, apontada diretamente para a porta de seu apartamento. O zelador garantiu que não havia ordem da administração e os vizinhos disseram que não sabiam de nada. Camila passou a viver em alerta constante. Trocou o caminho da escola da filha, começou a sair do trabalho por outra saída e até mesmo parou de frequentar o mercadinho onde costumava conversar com a dona Lourdes, uma senhora idosa que era como uma avó para Lívia. O medo voltava a ocupar todos os espaços. E no meio disso tudo, Henrique insistia em ajudar, agora sem máscaras. Eu sei que minha mãe está por trás disso, e eu vou provar. Henrique e Bruno criaram um plano para obter provas definitivas. Bruno acessou conversas arquivadas de grupos jurídicos e redes corporativas de antigos parceiros da família Meireles. O que encontraram foi um padrão. Mulheres que se relacionaram com Henrique no passado sumiram abruptamente. Algumas deixaram o país, outras mudaram de estado, e 2 chegaram a registrar boletins de ocorrência por perseguição. Uma delas, inclusive, tentou entrar com um pedido de medida protetiva contra Regina, mas o caso foi arquivado em menos de uma semana. Henrique, revoltado, decidiu ir além. Instalou escutas e câmeras em reuniões corporativas, disfarçadas como parte do sistema de segurança. E numa dessas gravações, pegou um trecho revelador. Durante um almoço com advogados da empresa, Regina afirmou com frieza: existem erros que precisam ser deletados da vida do meu filho. Ele tem um futuro brilhante e não vai jogá-lo fora por causa de uma aventura com uma funcionária sem passado nem pedigree. Aquilo bastou para ele ter certeza. Não era só sobre Camila, era sobre controle. E agora ele estava disposto a expor tudo. A tensão chegou ao limite quando Camila recebeu uma convocação oficial do Conselho Tutelar.
alegavam uma denúncia anônima de que sua filha estaria em risco devido à instabilidade emocional e financeira da mãe. O documento citava provas, fotos dela chorando no banheiro do trabalho, capturadas por colegas que ela mal conhecia, prints de grupos de mães onde haviam retirado trechos de conversas fora de contexto e até áudios de WhatsApp onde Camila desabafava sobre o cansaço. Aquilo foi um soco no estômago. Ela sabia que estava sendo vigiada, manipulada e agora encurralada. Quando compareceu à entrevista com a assistente social, foi tratada como uma suspeita, não como uma mãe dedicada. E o pior, havia menção de uma possível retirada temporária da guarda. Lívia, sua filha, sua razão de continuar de pé, agora corria o risco de ser tirada dela. Não por negligência, mas por um sistema corrompido por influência e poder. Camila saiu da sala sem forças, os olhos secos de tanto conter o choro, e jurou que não ia perder a filha, nem que fosse a última coisa que faria. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Henrique, ao saber de tudo, não hesitou. Chamou Camila em sua casa e propôs algo radical. Eles fariam Regina acreditar que Camila havia desistido. Era preciso criar uma ilusão de rendição para que a ex-matriarca baixasse a guarda e revelasse mais. Camila, com o coração em pedaços, aceitou. Acordaram que ela fingiria aceitar um acordo proposto pela família Meireles. Abrir mão da guarda em troca de uma casa no interior de Minas e uma pensão vitalícia. Um destino que Regina consideraria adequado para uma mulher como Camila. Afastada, isolada, calada. Reunião seria feita com advogados e Camila usaria um microgravador escondido. A tensão no dia do encontro era insuportável. Camila manteve a postura humilde, a voz baixa, a cabeça levemente inclinada. Tudo como se esperava de alguém em posição de submissão. Mas quando Regina disse, com voz fria e pausada, que era melhor a menina ter uma vida decente do que crescer com uma mãe de favela desempregada, a gravação se tornou uma bomba. Camila não reagiu, apenas sorriu com os olhos úmidos. A armadilha estava completa. Com a gravação em mãos, Henrique agiu rápido, reuniu todo o material. Prints de conversas antigas, registros judiciais manipulados, imagens das câmeras de segurança do prédio de Camila, áudios vazados e agora a confissão de Regina. Entregou tudo para uma jornalista investigativa da TV Cultura, especialista em denúncias envolvendo o sistema de assistência social e abuso de poder institucional. A reportagem foi ao ar em horário nobre, com o título Elites que roubam filhos. Como o sistema permite que mulheres pobres percam a guarda sem chance de defesa. O rosto de Camila não foi mostrado, mas o dossiê era devastador. Regina aparecia em áudios e vídeos articulando afastamentos, comentando sobre limpar o caminho para o filho e usando termos como gente que precisa aprender seu lugar. A matéria viralizou em poucas horas. Influenciadores, jornalistas, ativistas e até figuras políticas comentaram. Camila se tornou símbolo de uma luta maior. Uma mulher que enfrentou o sistema e expôs o que muitos fingiam não ver. 2 dias antes da audiência judicial, o caso já havia tomado proporções nacionais. O Ministério Público abriu um inquérito contra Regina Meireles por manipulação de documentos, coação de testemunhas e tráfico de influência. O conselho tutelar envolvido foi afastado em peso. Na manhã da audiência, Camila chegou ao fórum com a cabeça erguida. Não vestia mais o uniforme de faxineira, mas sim uma roupa simples e firme, como quem carrega dignidade nas costuras. Henrique estava ao lado, discreto, mas visivelmente abalado. Quando a juíza abriu a sessão e citou os documentos da defesa, o silêncio na sala era absoluto. Um por um, os trechos da reportagem foram confirmados com provas anexadas. Ao final, a juíza declarou com voz firme: o pedido de guarda feito por Regina Meireles é improcedente. Esta corte reconhece a tentativa de manipulação e abuso de poder.
arquivado, com prejuízo. Camila não chorou. Apenas respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava segura. Regina tentou reagir. Nos dias seguintes à audiência, deu entrevistas ensaiadas, posou ao lado de advogados, publicou uma nota oficial nas redes da empresa da família. Dizia que apenas tentava proteger sua neta de um ambiente instável e que tudo havia sido um grande mal-entendido. Mas ninguém comprou a narrativa. Nos bastidores do mundo corporativo, antigos aliados começaram a se afastar. Contratos milionários foram suspensos, investidores retiraram apoio. Regina, acostumada a controlar tudo e todos, descobriu como é viver sob o peso da própria reputação, desmoronando em praça pública. Camila, por outro lado, recusou todas as propostas de aparição em público. Disse que não queria fama nem vingança. Queria viver em paz com a filha. Henrique respeitou. Se manteve por perto, mas sem invadir. Pela primeira vez, ele a enxergava como uma mulher inteira, não como um capítulo mal resolvido do passado. E aquilo, por si só, era uma forma de reparação. Poucos meses depois, Camila conseguiu um emprego como recepcionista em um centro cultural na Zona Leste. Henrique a ajudou discretamente com indicações e cursos online. Aos poucos, ela retomou os estudos em pedagogia, algo que sempre sonhou antes de sua vida ser desviada por tantas injustiças. Com o apoio da diretoria do centro, criou um pequeno projeto de dança para crianças em situação de vulnerabilidade. Lívia adorava acompanhar os ensaios e já fazia parte das apresentações com outras meninas do bairro. Henrique, por sua vez, rompeu formalmente com a empresa da mãe. Montou seu próprio escritório, menor, mais ético, e com parte dos lucros destinada a iniciativas sociais. Nos fins de semana, Lívia começou a passar mais tempo com ele. Aos poucos, passou a chamá-lo de pai, sem que ninguém a forçasse. Era natural, como se o vínculo tivesse esperado todo esse tempo apenas para ser reconhecido com liberdade. E, dessa vez, sem mentiras, Regina, agora uma figura isolada, passou a viver cercada de silêncio. O apartamento luxuoso na Avenida Europa seguia impecável, mas vazio. As flores caras que mandava para Camila nunca recebiam resposta. As mensagens no WhatsApp, com emojis e convites para recomeçar do zero, eram ignoradas com educação. Camila impôs uma única condição. Lívia poderia conviver com a avó, desde que ela respeitasse as regras, sem manipulação, sem invasão, sem presentes com segundas intenções e, principalmente, sem tentar apagar a mãe da vida da criança. Regina, pela primeira vez, se viu diante de limites reais. Não os impostos pela lei, mas os que vêm da alma de quem não aceita mais ser diminuído. Aos poucos, o mundo que ela comandava começou a desmoronar. Não por punições externas, mas pelo próprio vazio de quem sempre acreditou que dinheiro comprava tudo, até afeto. Ela tinha os títulos, os imóveis, os contatos, mas não tinha mais o que importava: a confiança de uma criança. Numa manhã qualquer, dessas em que a rotina parece tranquila, Lívia chegou da escola com uma lição de casa especial. A professora havia pedido para as crianças desenharem suas famílias. Camila preparava o almoço e quase não notou quando a filha mostrou o desenho. Mas ao olhar com atenção, seus olhos marejaram. Estavam lá, 3 figuras de mãos dadas no centro, uma mulher de vestido, um homem de camisa azul e uma menina com trança. No canto da folha, um detalhe discreto, uma senhora de cabelos brancos e roupas formais, distante, mas dentro da cena. É a vovó. Ela ainda não sabe brincar com a gente, mas pode assistir. Camila não disse nada, apenas abraçou a filha com força. Aquele desenho era mais do que uma atividade escolar. Era uma síntese do que haviam conquistado: espaço, respeito, limites e, acima de tudo, a chance de reconstruir sem apagar o passado. Porque redenção é isso. Não é esquecer, é transformar. Na nova rotina, Henrique aprendeu a fazer coisas simples.
Cozinhar arroz soltinho, pentear os cabelos da filha, ler histórias infantis sem olhar para o relógio. Coisas que anos atrás ele teria delegado a uma babá. Agora eram parte do processo de se tornar quem ele deveria ter sido desde o início. Camila o observava de longe, sem pressa, mas com carinho. Havia entre eles algo que não precisava de declarações. Era respeito mútuo, construído com o tempo, sem pressa e sem culpa. Quando se sentavam juntos no sofá para assistir Lívia dançando na sala, não eram mais dois estranhos marcados por um passado mal resolvido. Eram dois adultos que, apesar das feridas, escolheram recomeçar. E esse recomeço não tinha nome, nem pressa, nem rótulo. Tinha apenas o compromisso de ser leve, sincero, possível. Como a vida deveria ser para todo mundo que um dia foi ferido. Na escola, Lívia virou uma criança falante, curiosa, cheia de perguntas sobre o mundo. O trauma do medo, da insegurança e da vigilância constante desapareceu aos poucos. E mesmo sem entender tudo o que havia acontecido, ela sabia que sua mãe era forte, corajosa e boa. "Mamãe luta como as heroínas do meu desenho", dizia. Camila ouvia aquilo e sorria por dentro. Porque ser mãe, ali, significava muito mais do que dar comida e roupa. Significava proteger a infância da filha contra as injustiças que a vida insistia em impor. Aos poucos, a casa foi se enchendo de cor. Os desenhos de Lívia ocupavam a geladeira. A música voltou a tocar baixinho aos domingos. E Camila, depois de tempo, voltou a dançar sozinha na sala quando ninguém via. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, ela venceu. E agora, ela podia ser quem era, inteira. Com o passar dos meses, o projeto de dança de Camila começou a crescer. O que começou com um grupo pequeno de crianças do bairro, logo chamou a atenção de mães da comunidade, professores da rede pública e até ONGs culturais. Algumas delas ofereceram apoio com figurinos, instrumentos e alimentação para as aulas. Camila, que antes varria os salões dos ricos sem ser notada, agora era chamada de Tia Camila pelas crianças que sonhavam em se apresentar num palco. Ela não tinha um diploma ainda, mas carregava algo que nenhum certificado substituía: empatia real. Sabia o que era ter um talento invisível, um potencial escondido por trás do uniforme, e por isso fazia questão de valorizar cada criança como se estivesse cuidando da sua própria filha. Em cada passo de dança, em cada abraço ao final das aulas, havia um pedaço da dor que ela transformou em força, porque gente como Camila não esquece o que passou, mas aprende a usar a cicatriz como ponte para outras pessoas. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Henrique, por sua vez, virou outro homem. O executivo pragmático deu lugar a alguém mais humano, mais atento. Nos almoços de domingo, com Camila e Lívia, aprendeu que presença vale mais que qualquer presente. Que ouvir uma criança falar sobre seu dia tem mais valor do que uma reunião de negócios. Ele ainda era rico, ainda era influente, mas agora sabia usar isso como ferramenta, não como escudo. Começou a financiar discretamente projetos de reinserção de mulheres no mercado de trabalho, especialmente mães solo. Nunca usava seu nome, não queria reconhecimento, queria mudança. E quando perguntado sobre o motivo daquilo tudo, respondia com simplicidade: porque alguém me mostrou o que é perder uma filha sem nunca tê-la de verdade. Era a forma dele pedir perdão, não com palavras, mas com atitudes. E no fundo, ele sabia, estava enfim aprendendo a ser o pai que sempre quis ser. Dona Regina, aos poucos, foi sendo esquecida pelas manchetes e pelas rodas de poder que antes frequentava com facilidade. Os convites para eventos sumiram, os jantares de gala passaram a ser ocupados por nomes mais jovens e até antigos. Aliados do mercado imobiliário mudaram de postura.
Ela agora era lembrada não pelas conquistas, mas pelo escândalo que quase destruiu a vida de uma mulher e de uma criança inocente. Em sua solidão dourada, Regina passou a acompanhar a neta de longe. Recebia fotos esporádicas, enviadas por Camila, com frieza respeitosa. Em algumas datas especiais, como o aniversário de Lívia, era autorizada a entregar um presente simples. E mesmo esses momentos vinham acompanhados de uma carta escrita por Camila, lembrando-a de que confiança não se compra. Regina lia, calava e engolia o orgulho. Sabia que dessa vez não tinha mais como reescrever a narrativa. Tinha que conviver com a verdade e com a consequência dos próprios atos. Na comunidade onde Camila vivia, sua história virou exemplo. Mães que antes escondiam seus medos começaram a falar sobre as dificuldades de criar filhos sozinhas, sobre os abusos silenciosos que sofriam no trabalho, sobre as ameaças veladas de quem acha que poder justifica tudo. Camila nunca quis ser símbolo, mas entendeu que precisava ocupar esse espaço. Quando foi convidada para dar uma pequena palestra na escola de Lívia sobre superação e coragem, tremia da cabeça aos pés. Mas bastou começar a falar sobre como limpava salas luxuosas enquanto sonhava em poder comprar um tênis novo para a filha, para que o silêncio tomasse conta da plateia. Professores se emocionaram, mães choraram, crianças ficaram em silêncio. Camila terminou dizendo apenas: "Não sou melhor que ninguém. Só decidi não aceitar mais que me digam qual é o meu lugar." Aplaudiram de pé. E ali, naquele instante, ela entendeu. A justiça que venceu no tribunal agora começava a florescer na alma de outras mulheres. Lívia, mesmo sem compreender a complexidade de tudo que havia acontecido, sentia em seu dia a dia que algo dentro de casa havia mudado. A mãe já não chorava baixinho no banheiro. As luzes da cozinha agora ficavam acesas até mais tarde por causa dos trabalhos da faculdade. E, aos poucos, a menina passou a sentir orgulho do que antes era motivo de vergonha para os outros. "Minha mãe é professora de dança, e ela já trabalhou limpando lugares bem chiques", dizia na escola, com a naturalidade de quem entende que dignidade não se mede por profissão. Em casa, ela brincava de organizar apresentações com as amigas da rua, colocando almofadas como cadeiras de plateia e dizendo que o tio Henrique ia assistir. A presença dele, antes rara e formal, tornou-se familiar e segura. Henrique, por sua vez, aceitava os convites com humildade. Assistia às apresentações como se fosse ao teatro municipal. Aplaudia como quem finalmente aprendeu que as pequenas coisas valem mais do que os grandes eventos da elite. Em um fim de tarde de domingo, Henrique levou Lívia a um parque, onde conversaram sentados sob uma árvore. Ela perguntou, do nada, por que ele não tinha ficado com elas desde o começo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: "Porque eu acreditei em mentiras, e fui covarde demais para procurar a verdade." Lívia não respondeu de imediato. Depois, pegou a mão dele e disse: "Mas agora você está aqui, né?" Aquilo ficou preso na garganta de Henrique o resto do dia. Era o perdão mais puro que alguém poderia receber. E foi também o que lhe deu forças para encarar o que vinha a seguir. Ele decidiu dar uma entrevista exclusiva, revelando todo o esquema por trás da tentativa de afastamento de Camila e assumindo publicamente seu papel de omissão no passado. Não o fez por ego, mas para evitar que outras histórias como aquela se repetissem. Quando a matéria foi ao ar, com ele dizendo que ser cúmplice do silêncio é tão grave quanto ser autor da violência, o país inteiro parou para ouvir. E pela primeira vez, Henrique Meirelles não foi notícia por dinheiro, mas por humanidade. A repercussão da entrevista de Henrique foi profunda, não apenas por expor uma rede de manipulação invisível, mas por ver um homem com poder reconhecendo seus erros, sem tentar se justificar. Camila, que assistiu à matéria ao lado da filha, em silêncio, sentiu algo que não sabia nomear. Não era alívio, nem raiva. Era uma paz estranha, como se o mundo, por um momento, tivesse entendido a dor de tantas mulheres como ela.
No dia seguinte, o centro cultural onde trabalhava recebeu dezenas de mensagens de apoio. Cartas de mães, elogios de professoras, convites para parcerias sociais. Camila continuou recusando entrevistas, mas aceitou dar uma única fala em uma mesa redonda promovida por uma ONG de mães solo. O que fizeram comigo pode acontecer com qualquer uma. Por isso eu falo, porque eu sobrevivi. Foi aplaudida com lágrimas nos olhos de todos ali. Na plateia, Henrique assistia calado, com a filha no colo. Era a primeira vez que ele via Camila brilhar. Não por ele, não por um cargo, mas por ela mesma. O caso virou estudo em faculdades de Direito, Assistência Social e Jornalismo. A professora que orientava o TCC de Camila sugeriu que ela usasse sua própria história como base para o trabalho final. Camila relutou, mas depois aceitou. Não como forma de exposição, mas como uma arma contra o esquecimento. Queria que a dor tivesse um propósito, que o silêncio de tantas mulheres ganhasse voz através de páginas, dados e provas. Henrique ajudou com materiais, contatos e até revisou alguns trechos do trabalho, mas fez tudo em silêncio, como coadjuvante de uma história que, finalmente, tinha como protagonista a mulher que ele quase perdeu. Quando Lívia viu a mãe com o diploma na mão, gritou de alegria: "Agora a senhora é doutora, né, mamãe?" E Camila riu, emocionada. Não pelo título em si, mas pelo reconhecimento. Porque depois de tudo, ser chamada de doutora por uma filha vale mais do que qualquer cargo que a elite pudesse oferecer. Na formatura de Camila, o auditório estava lotado. Ela vestia uma beca simples, os cabelos soltos e um sorriso tímido no rosto. Quando seu nome foi chamado, Lívia levantou e aplaudiu como se estivesse vendo uma estrela de cinema. Henrique, ao lado, não segurou as lágrimas. Era impossível não se emocionar ao ver aquela mulher que um dia foi expulsa de um salão de luxo por estar com o uniforme sujo de produtos de limpeza, agora recebendo homenagens por sua trajetória. Camila subiu ao palco, pegou o microfone e disse apenas: "Esse diploma não é só meu, é de todas as mulheres que já foram caladas, apagadas, humilhadas e ainda assim continuaram. Hoje eu não limpo mais chão, mas me orgulho muito de ter feito isso, porque foi nesse chão que construí minha força." O silêncio que seguiu não era constrangedor, era reverência. Ninguém ousou falar por alguns segundos. Depois, os aplausos vieram, longos, intensos, verdadeiros. Depois da cerimônia, enquanto tiravam fotos no pátio da faculdade, Regina apareceu. Estava mais magra, os cabelos mais grisalhos e um buquê simples nas mãos. Camila a viu de longe e, por instinto, pegou a filha no colo. Regina se aproximou devagar. Não havia segurança, nem hostilidade, apenas distância. Ela entregou o buquê sem dizer uma palavra. Camila pegou-o com uma das mãos, olhou nos olhos da ex-sogra e disse: "Você pode ver sua neta, mas sob as minhas regras e com respeito." Regina assentiu em silêncio. Lívia olhou para a avó, depois para a mãe e deu um sorriso pequeno. "Ela está tentando, né, mamãe?" Camila não respondeu. Apenas acariciou os cabelos da filha e disse: "Algumas pessoas demoram para entender, mas o importante é que agora quem decide somos nós." E ali, naquele pátio sem plateia nem flashes, foi selado o acordo mais importante de todos, o de uma nova história, escrita com limite, verdade e amor. Nos meses seguintes, a relação entre Regina e Lívia passou a acontecer de forma pontual, cuidadosamente supervisionada por Camila. Nada de visitas surpresas, nada de presentes luxuosos. As tardes na casa da avó agora eram feitas de bolo simples, quebra-cabeças e histórias do passado. Algumas verdadeiras, outras apenas tentativas de construir um vínculo. Regina, silenciosa, passou a escutar mais do que falar. Aprendeu que ganhar a confiança de uma criança exige tempo, humildade e constância. Já não se via como a mulher poderosa que controlava o mundo. Era apenas uma avó tentando fazer parte de uma vida que quase destruiu antes mesmo de conhecer. E, curiosamente, foi isso que mais comoveu Camila.
Não o arrependimento dito, mas o esforço silencioso, porque palavras são fáceis, mas reaprender a amar de um jeito novo exige entrega. E apesar da dor que Regina causou, Camila sabia, perdão não é esquecer, é decidir seguir adiante sem deixar que a mágoa dite os passos. Certa noite, depois que Lívia dormiu abraçada a um novo livrinho ilustrado, Camila e Henrique ficaram sentados na varanda tomando chá. Não havia planos grandiosos, nem declarações ensaiadas. Só silêncio e uma brisa leve que trazia o cheiro das flores do jardim comunitário. Henrique olhou para ela e disse: "Você mudou minha vida, Camila." Respondeu com um sorriso. A vida muda a gente. A escolha é se a gente aceita ou resiste. Eles não eram um casal nos moldes tradicionais, mas também não eram estranhos. Compartilhavam algo mais profundo do que romance. Uma jornada. E isso bastava. Naquela noite, Henrique não pediu nada. Apenas segurou a mão dela por alguns minutos, como quem agradece. Porque, às vezes, a maior forma de amor é estar presente, inteiro, verdadeiro e disposto a permanecer, mesmo quando a história já parece ter terminado. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Com o passar do tempo, as feridas começaram a virar memória. Não do tipo que sangra ao ser tocada, mas daquelas que ensinam, que moldam, que fortalecem. Camila seguiu sua rotina entre o trabalho no centro cultural, os estudos complementares e o cuidado com Lívia. Aos poucos, passou a ser procurada por outras, mulheres em situação parecida, que pediam conselhos, orientação ou simplesmente um ouvido atento. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha algo mais valioso: escuta real e empatia. Um dia, foi convidada a escrever um livro contando sua história. Recusou de início, mas depois percebeu que contar sua verdade podia ser uma forma de proteger outras mães que ainda estavam em silêncio. Começou a rascunhar à noite, depois que Lívia dormia, escrevendo aos poucos, com cuidado e honestidade. Cada página era um ato de coragem. E ao reler o que havia escrito, Camila chorou, não de dor, mas de orgulho. Lívia cresceu com referências sólidas de amor, dignidade e verdade. Sabia que, vinda de onde vieram, tudo tinha mais peso, mais valor. Ao ser escolhida para representar a escola em um concurso de redação, escreveu sobre sua família. O título era simples: "Quem cuida de mim é forte." O texto contava, em palavras doces, sobre a mãe que dançava, o pai que aprendeu a ser pai, e a avó Tentando que aprender estava o que é amar sem controlar. Ganhou o concurso. Quando leu o texto no auditório da escola, Camila segurou o choro. Henrique chorou abertamente. Regina, que estava no fundo da sala, enxugou as lágrimas discretamente. E ali, naquele espaço de aprendizagem e inocência, a história da família se ressignificava. Porque nem toda dor precisa terminar em ruína. Algumas dores, quando atravessadas com amor e coragem, viram ponte para algo maior. E essa ponte agora era de todos eles. Certo sábado à tarde, durante uma apresentação do projeto de dança, Camila viu algo que a fez parar por um segundo. Era uma menina nova, tímida, dançando com passos incertos, mas com os olhos brilhando. A mãe dela, sentada na plateia, sorria com os olhos marejados. Era balconista de uma padaria da região e havia contado que nunca imaginou ver a filha em um palco. Camila enxergou ali a si mesma, anos antes, quando sonhava com um futuro sem saber se teria forças para chegar até ele. E naquele momento, entendeu de vez o real poder da sua trajetória. Não era sobre vingança nem sobre provar algo a alguém. Era sobre abrir caminhos para que outras não precisassem cair nos mesmos buracos. Era sobre plantar dignidade onde antes havia silêncio. Ela não era heroína. Era ponte. Isso bastava. Ao final da apresentação, Lívia correu até a mãe com um envelope nas mãos. "Tem um bilhete da vovó", disse. Camila abriu com calma. Era uma carta escrita à mão por Regina, breve, sem floreios. "Estou aprendendo. Obrigada por não me excluir da história dela. Com carinho, Regina."
Camila respirou fundo, guardou o bilhete na bolsa e disse à filha: "Ela está tentando, e isso já é alguma coisa." Mais tarde, enquanto lavava a louça, pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes, mas também entendeu que, apesar de tudo, a vida lhe devolveu o que tentaram arrancar: o direito de ser mãe, de amar, de ser vista. E isso, no fundo, era mais do que ela esperava. Era justiça, era afeto real, era, enfim, liberdade. Naquela mesma noite, antes de dormir, Lívia pediu para que Camila lesse uma história. Escolheu um livro de capa azul, cheio de ilustrações de famílias diferentes. Algumas com 2 pais, outras com avós, outras apenas com mães. Durante a leitura, Lívia interrompeu e perguntou: "Mamãe, a nossa família é diferente?" Camila pensou por um instante e respondeu: "É única, e ser única é o que torna ela especial." A menina sorriu satisfeita e voltou a se deitar. Camila ficou ali, por alguns minutos, observando a filha dormir. Cada traço do rosto dela carregava uma parte da própria história. Cada respiração tranquila era uma vitória, porque sobreviver já é coragem. Mas proteger a inocência de uma criança, mesmo depois de tanto, era um ato de heroísmo silencioso, o tipo que o mundo raramente aplaude, mas que sustenta o futuro de muita gente. Do lado de fora da casa, a cidade continuava barulhenta. Sirenes ao longe, buzinas, vozes. Mas naquele pequeno apartamento havia silêncio, aconchego e uma luz morna vinda do abajur da sala. Henrique enviou uma mensagem. "Ela já dormiu?" Camila respondeu com uma foto de Lívia, coberta até o pescoço, e escreveu: "Mais segura do que nunca." Ele respondeu com um emoji de coração. Não insistiu em nada, não pediu para ir até lá. Sabia que, às vezes, presença é respeitar o espaço do outro. E foi assim que aquele dia terminou. Sem grandes eventos, sem discursos, sem finais cinematográficos. Apenas com a certeza de que, apesar de todas as dores e armadilhas, o amor havia vencido. Não o amor romântico, nem o idealizado, mas o amor real. Aquele que resiste, aquele que repara, aquele que fica. No domingo seguinte, Camila e Lívia passaram o dia no Centro Cultural, organizando uma feirinha de troca entre as crianças do projeto. Roupas usadas, livros antigos, brinquedos com história. Era tudo simples, mas carregado de significado. Henrique apareceu com um bolo de cenoura feito por ele mesmo. Seco demais, segundo as crianças, mas com gosto de afeto. Entre risos e fotos, Camila se afastou um pouco para observar a cena. Crianças correndo, mães conversando, idosos sorrindo nos bancos. Tudo tão longe da dor que viveu um dia. Ela fechou os olhos por um instante e sentiu gratidão. Não pela injustiça, mas por ter sobrevivido a ela e por ter transformado aquilo em algo que servisse para outros. Porque o passado ainda existia, mas agora ele não doía mais. Era chão firme para um futuro que ela mesma estava ajudando a construir. Mais tarde, enquanto arrumavam as coisas, Lívia encontrou um caderno velho entre os itens doados. Abriu e viu que havia páginas em branco. "Posso ficar com esse?" perguntou. Camila assentiu. E ali, com um lápis de cor azul, a menina escreveu a primeira frase: "Essa é a história da minha mãe." Foi só uma linha, mas foi o suficiente para Camila se emocionar. Porque não havia forma mais bonita de eternizar tudo o que viveram. Não em manchetes, nem em tribunais, mas nas mãos de uma criança com o coração limpo, contando com palavras simples o que o mundo tentou esconder. A história delas não era mais segredo, era semente. À noite, depois que tudo estava guardado, Camila sentou-se sozinha na varanda, olhando as luzes distantes da cidade. Pensou em tudo o que viveu, no medo de perder a filha, na dor de ser humilhada, na raiva de ser silenciada por quem achava que o mundo era um jogo onde só ricos vencem. Mas pensou também nas mãos que se estenderam, na coragem que encontrou dentro de si e na força silenciosa que sustentou cada passo. Tinha aprendido que justiça, muitas vezes, não vem com toga nem sentença. Às vezes, ela se apresenta num gesto simples, como o olhar de uma criança que confia,
como o abraço de um homem que finalmente entendeu, como a carta de uma mulher que, mesmo tarde, decidiu mudar. Camila não era mais a mulher que foi empurrada para o centro de um salão sendo filmada e ridicularizada. Agora era alguém que ocupava espaço, com firmeza, com voz, com verdade. Alguns meses depois, numa tarde comum, Lívia trouxe da escola uma nova lição de casa: desenhar sua família. E ela fez de novo. Mas dessa vez, o desenho era maior. Havia ela, a mãe, o pai e, no cantinho, como sempre, a avó. Só que agora, a senhora estava de mãos dadas com a menina, ainda distante, mas integrada. Quando Camila viu, não falou nada. Apenas sorriu, porque entendeu que o amor que vale a pena não é aquele que apaga o passado, mas o que sabe colocá-lo no lugar certo. A história estava longe de ser perfeita, mas era verdadeira. E era delas. E no fim das contas, talvez seja isso que todo mundo procure. Um lugar onde possa ser quem é, sem medo. Onde o amor não seja controle, mas liberdade. E onde, mesmo depois de tanta dor, ainda seja possível acreditar e recomeçar. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.